Boa noite, amados, meus heróis. A chuva estão aqui. Antes de ministrar, eu gostaria de dizer que Valquíria me avisou que hoje é aniversário do nosso amado irmão Antônio, né? Aquele meninão bonitão que está ali. O bicho é bonito, viu? E já que eu estou falando dele, ontem foi o de Adriele, né? E se não me falha a memória, já que eu estou falando para não passar em branco, Débora me falou que hoje é aniversário de matrimônio de Giórgio e Ana Clara, é isso? Então nós vamos orar por vocês todos neste instante. Penso que vocês não vão querer vir aqui à frente ou querem? Não querem? Hã? Eu vou orar por vocês, independentemente de vocês virem aqui ou não. Mas a oração do Senhor, a oração que nós fazemos ao Senhor, com certeza Ele ouvirá. Parabéns a Antônia, a Adriele, a Georgia, a Ana Clara. Que Deus continue a abençoá-los e a realizar os desejos dos seus corações. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que seja assim com cada um de vocês, amém? Vamos orar. Pai, nós somos muito gratos a Ti, em primeiro lugar, pela vida de Antônio, de Adriele, que completaram mais um ano de vida. Te louvamos porque sabemos que o Senhor tem cuidado deles, tem suprido suas necessidades, tem feito com que eles sejam Teus servos, e nós Te pedimos que Tu continue a usá-los, a supri-los, a guardá-los, e que eles possam continuar, como eu falei agora há pouco, tendo os seus sonhos realizados para a honra e glória do Teu nome. Que tudo aquilo que for pedido segundo a Tua vontade seja feito no Teu tempo, para a honra e glória Tuas apenas, Senhor. Também Te louvamos pela vida de Giórgio e Ana Clara, por mais um ano de matrimônio, por seus filhos, Pietro e Benício. Te louvamos porque sabemos que o Senhor tem guardado eles e tem cuidado deles. E pedimos que o Senhor continue a abençoá-los, que o relacionamento deles seja de acordo com a Tua palavra sempre, e que o Senhor esteja a guiá-los em todos os passos, para que assim o Teu nome também seja glorificado em suas vidas. Abençoe-os, supra as suas necessidades, realize os desejos dos seus corações também, que os meninos cresçam servindo a Ti e andem segundo os Teus preceitos, e que Tu dê sabedoria a eles, Giórgio e Ana Clara, na educação dos mesmos, para que eles, os meninos, sejam criados no Teu caminho. Nós os abençoamos, oramos agradecidos, louvamos a Ti pela vida de cada um, e é assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Então, ao término, a gente vai ter que fazer um périplo, casa de Antônio, depois de Adriele, depois de Giórgio e Ana Clara, para comer o bolo de cada um aí que vão. Eles estão oferecendo pizza, bolo e o que mais, Antônio? Ok, amados. 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 1 ao 4. Vamos abrir as nossas Bíblias neste texto, que nos traz, embora seja curto, nos traz lições sempre importantes para as nossas vidas. Capítulo 16, do verso 1 ao 4, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao presbítero Andrei, que na semana passada esteve aqui, já que eu estava impossibilitado de vir, e ministrou, encerrou o capítulo 15. Obrigado, Andrei, que Deus te abençoe cada vez mais e te use para a honra e glória dele. Amém, queridos? Vamos ler. O texto sagrado diz assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Oremos. Pai, trata conosco por meio da Tua palavra, nos traz ensinamentos e nos faz colocá-los em prática. Que
que nós aprendamos contigo, por meio da tua palavra, que inspiraste o apóstolo Paulo a escrever, e que que tu tenhas misericórdia de nós, para que nós não esqueçamos dela e possamos vivenciá-la. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O versículo 1 diz: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Quando ele inicia o texto dizendo quanto à coleta, quer dizer que o assunto já havia sido tratado antes. Então ele está trazendo à memória. Quanto àquilo que vocês falaram comigo, né, provavelmente isto deve ter sido abordado na carta que os coríntios haviam mandado para o apóstolo Paulo e que ele estava respondendo agora por meio desta carta, né? E aqui ele falou simplesmente que a coleta seria para os santos. Mas outras referências esclarecem que esses santos, neste ponto aqui, ele falou sobre os santos, mas em outros textos há um esclarecimento que esses santos seriam os pobres que habitavam em Jerusalém e que haviam se convertido ao cristianismo. Ele desejava que a coleta, obviamente, fosse bem sucedida, né? E por isso, porque ele estava preocupado com as necessidades da igreja em Jerusalém. Não nos é dito o porquê dessa igreja estar tão necessitada, mas é de bom alvitre dizer que, de um modo geral, Jerusalém não era uma cidade rica. Ela era habitada por pessoas que não eram ricas. E, obviamente, existiam os ricos, mas não era uma cidade que, na sua essência, era uma cidade próspera. Então, em grande parte, ela dependia da generosidade dos judeus que moravam fora da Palestina. E os cristãos, justamente por serem cristãos, não conseguiam essa ajuda. O fato deles terem se tornado cristãos fazia com que os judeus que ajudavam aqueles mais necessitados não ajudassem os cristãos os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Nós precisamos lembrar que havia muita perseguição aos cristãos. Então, aqui nós podemos pensar, podemos inferir que, como os cristãos de Jerusalém eram vítimas de muitas hostilidades e de muitas perseguições, provavelmente por isto eles estavam necessitados de uma ajuda. E não foi por outra razão, queridos, que quando escreveu aos Gálatas, o apóstolo Paulo, e aqui mostra que ele estava preocupado com os santos, e o texto nos faz entender que deve ser uma preocupação de todo cristão, querer ajudar um outro cristão e estar preocupado com outro cristão, não apenas na questão financeira, também nessa, mas em toda e qualquer questão. Nós precisamos sentir as dores dos outros, chorar com os outros, nos alegrar com os outros. E talvez tenha sido por isso, e talvez é apenas uma forma retórica de falar, porque na realidade foi uma afirmação, que quando o apóstolo Paulo escreveu, o mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, verso 10, aliás, no capítulo 6, verso 10, ele disse algo interessante. Ele disse: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Algumas traduções dizem aos domésticos da fé. Ou seja, deve ser uma preocupação de todo cristão, queridos. Uma igreja, e quando falo de igreja, não estou falando apenas de 4 paredes, mas de cada um de nós, deve sim se preocupar em ajudar uns aos outros, seja no aconselhamento, seja no suprimento de necessidades materiais, de necessidades espirituais, em oração. Nós precisamos estar orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, e é por isso que é tão importante a igreja, porque, por exemplo, às vezes a liderança da igreja está aqui não sabe o que está acontecendo. Na igreja vem pessoas de todos os tipos, que vêm aqui, louvam conosco, se alegram, mas muitas vezes estão enfrentando problemas seríssimos em várias áreas. E nós não temos conhecimento. Mas aí é importante ter essa interação, porque aí
um que é mais chegado sabe disso e vai e relata para a liderança poder ajudar, ou o próprio irmão ajuda. Então, há uma necessidade, o apóstolo Paulo mostra aqui que há uma necessidade de aqueles que são cristãos cuidarem dos cristãos. E ele estava preocupado com os de Jerusalém, por essa razão, porque deve haver essa preocupação mútua entre os da família da fé. Então, nós não podemos ficar esperando a ajuda dos de fora, né? Porque estes nem sempre estarão dispostos a ajudar aqueles que fazem parte da família da fé, como estava acontecendo aqui, sobretudo com os cristãos de Jerusalém. O verso 2, queridos, nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, aqui o apóstolo passa a dizer como é que deveria ser levantada a coleta. Então ele diz, a oferta, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então, quando ele diz no primeiro dia da semana, significa dizer o seguinte: todo primeiro dia da semana. Eu não sei quantas semanas faltavam ainda para o apóstolo Paulo ir lá, mas ele disse assim: no primeiro dia da semana, cada um guarda uma quantia, vá juntando, de acordo com as suas condições financeiras, vá juntando, separe um valor que será destinado a essa oferta que nós vamos levantar. Aqui, esse é o primeiro relato, queridos, é bom que se diga isto, comprobatório de que os cristãos guardavam habitualmente o primeiro dia da semana. Por isso que o apóstolo Paulo escolheu o primeiro dia da semana. Era o dia que ficou marcado, era uma distinção do sábado. Nós temos que lembrar que antes, judeus, eles guardavam o sábado, e o sábado não era necessariamente, é bom que se diga isso, o sábado, a palavra sábado significa descanso, significa parar, cessar, tudo. Então, não quer dizer o dia depois da sexta. Acontece do sábado ser o dia depois da sexta porque foi estabelecido assim. E aí eles guardavam, por exemplo, os judeus começam a guardar o sábado na sexta-feira às 18 horas e vão até o sábado às 18 horas. É interessante, se você chegar em Jerusalém, você vai ver isso. O comércio em Jerusalém funciona até às 20 horas, normal. Então, quando chega às 18 horas, eles param tudo, os judeus. Aí eles ficam até às 18 horas do sábado. Aliás, é uma coisa bonita. Eu me lembro que nós estávamos em um restaurante lá e eles cantando músicas judaicas, aquelas coisas, com divisão de vozes e tal. Enfim, é bonito. Quando chega nas 18 horas do sábado, a maioria tem comércio, eles vão e abrem um comércio, trabalham 2 horas no sábado. Aliás, Jerusalém é ali é tudo junto e misturado. A quinta-feira é o dia dos muçulmanos, então eles não trabalham, muçulmanos. E tem comércio muçulmano lá, muitos. Na sexta-feira, para o sábado, é o dia dos judeus. No domingo é o dia dos cristãos. Cada um tem o seu dia lá, e aí o comércio varia muito. Mas o que eu estou querendo dizer é isso. Os judeus guardavam o sábado, mas aqui você vê uma primeira referência ao primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia do Senhor. E isso mostra que, porque é o seguinte, o primeiro dia era a comemoração semanal da ressurreição do Senhor. E por isso que eles passaram, e o cristianismo guarda o domingo por isso. E isso indica a importância que os cristãos atribuíam ao acontecimento. Infelizmente, meus amados, nos dias presentes, os cristãos não guardam mais o dia do Senhor como deveriam. Normalmente as pessoas aproveitam para o lazer, para o descanso, e tudo isso é importante também, está incluído no sábado. Mas o sábado, e aqui o sábado nosso é o domingo, e para muitos não é o domingo, é uma segunda-feira, porque trabalham no domingo. O sábado deve ser um dia no qual nós também meditamos na palavra do Senhor, nós também cultuamos a Deus, nós também aproveitamos o dia para nos lembrarmos dessa maravilha que aconteceu conosco, que foi Jesus vencendo a morte ao ressuscitar.
não é? Para muitos é um dia no qual se pode aproveitar para qualquer coisa, mas nós precisamos aproveitá-lo também para a meditação e para o culto ao Senhor. E aí ele diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós, e isso indica que cada um, não importava a condição financeira, e não importava o valor da oferta, porque ele diz segundo, conforme a sua prosperidade. Então, cada um deveria contribuir. Porque aí volta para aquele princípio que nós falamos quando ele escreveu aos Gálatas. Nós devemos cuidar dos da família da fé. E isso era, em primeiro lugar, óbvio, né? Se eles fizessem assim, como o apóstolo Paulo estava mandando, cada domingo guardando alguma coisa, seria muito mais fácil do que quando ele chegasse, alguém desembolsar quando as contas já estavam pagas, já estava todo mundo liso mesmo. Então, se todo mundo tivesse o compromisso de guardar um pouquinho, de acordo com as suas condições, quando ele lá chegasse, a oferta já estaria levantada, né? Isso também era óbvio, porque isso implica que todos teriam condições de dar alguma coisa, arcar com a responsabilidade de socorrer os necessitados. Não havia desculpas. Porque eu não posso, porque eu sou muito apertado, mas um centavo, uma coisa ou outra, todo mundo poderia guardar. E quando juntasse tudo, obviamente teria-se uma oferta. Às vezes, eu fico impressionado quando a gente vai levantar uma oferta para alguma coisa do tipo ajudar uma pessoa necessitada. Muitas vezes não se tem uma oferta substancial, porque cada um pensa, eu não vou dar R$1, não vou dar 2, eu também não tenho condições de dar 50, aí também não dando nada. Mas se todo mundo pensasse diferente e cada um contribuísse com aquilo que pode, obviamente que a oferta seria abençoadora para a pessoa que recebe e abençoadora para quem dá também, porque nós estaríamos, obviamente, guardando os da família da fé, suprindo os da família da fé. Versículo 3. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Então, vejam, o apóstolo Paulo não estava sugerindo que os coríntios ou alguma outra pessoa sugerissem os irmãos que eles aprovavam para receberem as ofertas, mas estava sugerindo que eles escolhessem homens que seriam enviados, munidos de cartas de recomendação, porque isso era muito comum. Quando alguém era enviado para algum lugar, normalmente levava uma carta de recomendação, e aquela carta atestava que aquela pessoa era idônea. Então, ele não estava preocupado com quem estava recolhendo, ele estava preocupado com quem iria levar até Jerusalém. E isso é interessante, isso mostra o cuidado dele. Ele estava organizando a coleta, mas não planejou tocar pessoalmente no dinheiro, não planejou ficar com o dinheiro. Os coríntios levantariam a oferta, como nós vimos aqui, guardariam até a ida dele e enviariam esta oferta por meio de mensageiros de sua própria escolha para o destino. Isto garantiria que alguns mais desconfiados, por exemplo, não acusassem o apóstolo de se apropriar de ou dos valores, mas também garantiria que ninguém insinuasse que ele queria se promover à custa da igreja, porque às vezes acontece isso, pessoas vamos levantar uma oferta, mas o cara está querendo se promover, né? Está querendo que todo mundo diga, olha como o irmão é uma bênção, olha como esse irmão merece aqui o nosso carinho, o nosso cuidado. E se for um político, então olha como ele merece o nosso voto, ele está levantando uma oferta. Às vezes a pessoa está interessada única e exclusivamente em se promover. Então o apóstolo Paulo mostrou aqui que ele nem queria se promover e nem queria dar brecha para que alguém dissesse, ele ficou com o dinheiro. Escolham pessoas que nós vamos levar, que eles irão levar. E isso era um princípio de transparência. Agora, ele fez uma ressalva no versículo 4. Observem que ele diz o seguinte no versículo 4. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Então, os planos dele não eram certos. Ele
não está dizendo que queria ir, também não está dizendo que não queria. Ele está dizendo, se vocês entenderem que é conveniente que eu vá, eu posso ir, desde que seja com eles. Eu vou acompanhando eles. Se vocês entenderem que eu devo ir, eu irei, mas não irei sozinho. O que é que ele está querendo dizer aqui? Se eles entendessem, soaria como uma aprovação dos coríntios. Ele não estava se candidatando aí. Seriam os coríntios que escolheriam ele para ir, e isso cortaria qualquer insinuação por parte dos coríntios de que ele estaria querendo se aproveitar para ser lembrado como um benfeitor, ou querendo se aproveitar do dinheiro. Só iria se eles entendessem que ele deveria ir, porque isso não faria com que os demais não tivessem motivos para acusarem ele de se aproveitar da ocasião. Isto acaba deixando válido o princípio anterior. Então, vejam, queridos, é um texto curto, mas tem algumas lições importantes, como eu já disse. A primeira é, todo cristão, ele deve se preocupar com os outros. Observem o que o Tiago escreveu. Ele disse assim, olhe, de que adianta você, com a sua religião, dizer para um irmão que está necessitado, vá, se aqueça, viste uma roupa? Não, você não pode fazer isso, porque a fé sem obras é morta. Aí, Martinho Lutero, certa feita, comentando a carta de Tiago, disse, é uma carta de palha, no sentido de dizer, ela não se coaduna com os ensinamentos de Paulo, porque o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios que a salvação não vem pelas obras, vem pela fé. Então, pensa bem, como é que Tiago diz que a fé sem obras é morta? Mas Tiago não estava falando de salvação. Por isso que a carta dele está no cânone. Ele não estava falando que as pessoas precisam fazer boas obras para serem salvas. Ele estava na linha com o que o apóstolo Paulo disse, que diz que a salvação não é pelas obras, mas todo salvo faz boas obras. É o inverso. Como consequência de ser um cristão, como consequência de ser salvo, ele faz boas obras. Ele aprende com o Senhor Jesus que deve cuidar dos demais. E aprende com o apóstolo Paulo que deve cuidar dos da família da fé. Então, assim, o cristão, obviamente, se preocupa com os demais. Em todos os aspectos. É óbvio que existem aquelas pessoas que têm o dom para isso. Não tem gente que é assim, tem o dom para isso. Mas o fato de não termos o dom de socorro não quer dizer que não devamos nos preocupar com os demais. Esta é a primeira lição que fica no texto que nós lemos. A outra lição, queridos, é que nós precisamos aprender que o domingo é um símbolo muito importante para nós. O primeiro dia da semana é o dia que nós temos, é o dia do Senhor. E nós temos ele para isto. Isso não nos impede de repousar, não nos impede de ter um momento de lazer, mas nós devemos lembrar que é um dia reservado para a meditação, para o culto. Devíamos aguardar o domingo com expectativa de cultuar ao Senhor. O que é que muitos fazem? Viram a noite do sábado para o domingo, conversando, brincando, numa confraternização, no outro domingo vai dormir até tarde, porque está cansado dessas coisas. Não se prepara para cultuar ao Senhor. Se todo cristão lembrasse que no dia do Senhor deve ser um dia que é valorizado na Bíblia, os cultos das igrejas não seriam tão mal frequentados como são. Todos iriam. Sobretudo numa igreja como esta aqui, que tem mais de uma opção de culto, né? Dá opção. Se eu não posso ir pela manhã, vou à noite. Se eu não posso ir à noite, vou pela manhã. E existem igrejas que dão várias opções durante o dia, no domingo. Mas ainda assim, muitos preferem trocar o dia do Senhor por outras coisas. Eu estava comentando outro dia,
é mais ou menos como o que acontece nesta semana, a chamada Semana Santa. É um feriado religioso, não é um feriado religioso. O objetivo do feriado é que quem é cristão da Igreja Católica vivencie o feriado, no sentido de honrar a Sexta-feira da Paixão, que foi um dia que o Senhor morreu, o domingo, que é o dia que o Senhor ressuscita. O que é que o povo faz? Beleza, é um feriado, praia. E lá na praia eles vão encher a cara de vinho com tira-gosto de peixe. Deturpam totalmente o sentido. Os crentes também fazem isso com relação ao domingo, muitas vezes. Deturpam totalmente o sentido. Nós precisamos aprender. Esse é o primeiro lugar, mas há outras referências na Bíblia que falam sobre o dia do Senhor, o dia no qual ele ressuscitou. Este é um outro ponto que nós precisamos levar em consideração. E um terceiro ponto aqui, que para ficar bem redundante, é a questão de lembrarmos que nós devemos cuidar uns dos outros. Cuidar significa, sempre que estiver orando, amado, ore pelos irmãos da igreja, lembre da sua igreja, e se de preferência lembre de nomes de irmãos que você sabe que está enfermo, ou que está vivenciando uma situação difícil, seja financeira, seja de saúde, seja o que for, orar pela pessoa. Mas orar e também ajudar naquilo que for preciso. Se é preciso ajudar financeiramente, por que não? A gente não reúne um grupo e faz isso. Como eu vejo acontecer aqui, vez por outra na igreja, eu louvo a Deus por isso. Aliás, eu louvo a Deus por esta igreja. Desde os primórdios, quando nós plantamos ela, foi uma das coisas que nós sempre dissemos. Precisamos ser uma família que cuida uns dos outros. E aí foi se aprendendo isso. Quando tem alguém que é internado, tem uma galera que vai ajudar. Quando tem alguém que está enfermo, tem uma galera que vai ajudar. Mas isso precisa ser com todos e não apenas com um grupinho. Tem que ser com todo mundo. Nós precisamos lembrar que é função nossa cuidar uns dos outros. E, por fim, mas igualmente importante, é o princípio da transparência. Por que aqui na igreja tem assembleia e nós apresentamos as contas? Por que é que a gente diz o que está acontecendo? Porque quando se trata de dinheiro que está envolvido na obra do Senhor, tem que ter transparência. Não pode ser algo guardado a 7 chaves. Eu tenho visto ultimamente aí, nos escândalos, igrejas com bancos, pastores com avião, essas coisas tal. Isso não é um princípio da palavra de Deus. O princípio é que nós possamos ajudar aos demais, e não igrejas donas de fintechs, coisas desse tipo. Oi? Onde é que nós estamos? Não é para isso, é para nós cuidarmos. Deus, quando manda, não manda para que nós fiquemos fiquemos assoberbados de dinheiro. O dinheiro vem para ser investido na obra dele, na igreja dele. E é isso que nós precisamos aprender e guardar esses princípios. Eu estava dizendo no concílio da denominação, todo mundo acha, todo mundo vibra, dá glória a Deus, aleluia. É uma festa quando o Jairo dá o relatório, festa no bom sentido. Assim, é uma alegria quando o Jairo dá o relatório do dom. Passa o ano todinho a gente trabalhando, e quando chega lá, aquilo que vocês viram lá, Jairo explica coisa por coisa, tal, aquela coisa toda. Mostra pessoas que não podem mostrar o rosto, porque são pessoas que são cristãos secretos. Enfim, traz todo um relatório, todo mundo vibra. Mas na hora de investir nisso, tem igreja que não investe. Por quê? Porque falta visão de ajudar, de levantar ofertas para aqueles que precisam, né? Que não seja assim conosco, pelo contrário, que sejamos uma igreja que aprende a cuidar dos demais, mesmo, e eu ia esquecendo desse detalhe. Vejam, os caras estavam levantando uma oferta, não era para a turma deles ali em Corinto, era para crentes de outra cidade que eles nem conheciam. Os santos de Jerusalém, eles nem conheciam. Porque podia dizer, não vou mandar não conheço. Eu conheço aqui o irmão Everton, conheço aqui o irmão Andrei. Há um irmão que está lá em Guiné-Bissau, ou sei lá onde, eu não conheço, por que eu tenho que mandar? O princípio é que a família
quando ele diz assim, enquanto podemos façamos o bem a todos, inclui todos, e principalmente aos da família da fé, o princípio é de que, embora ele, em Gálatas fosse no outro contexto, mas o princípio é que todos fazemos parte da mesma família, independentemente de questões geográficas. Todos fazemos parte da mesma família. E, portanto, precisamos nos lembrar disso. Eu acho fantástico quando eu olho, tem uma igreja lá em São Paulo, bem conhecida de todos nós, uma igreja séria, reformada, ortodoxa. E eu estava vendo no início do ano o orçamento para a obra missionária deles. É uma igreja, obviamente, bem sucedida financeiramente. Mas eles gastam mais de 60% do que arrecadam com missões. 18 milhões de reais é o orçamento para este ano, com missões. Já pensaram que coisa fantástica? É uma visão fantástica. E, de acordo com as condições, todos podemos fazer isto. É só uma questão de olhar para a palavra de Deus e obedecer ao que o Senhor manda. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pelo apóstolo Paulo, que traz lições tão importantes para nós. É impressionante, Senhor, como ele é capaz de, em poucas linhas, trazer várias lições. E cabe a nós, no entanto, aprender e colocar em prática. Por isso eu peço que tu tenha misericórdia de nós e abra o nosso coração para esse entendimento, para que assim possamos agir de acordo com os ensinamentos do teu servo. Ajuda-nos, pois, a ser mais sensíveis e mais comprometidos contigo, para que também possamos aguardar com ansiedade o dia do Senhor, o dia no qual estaremos na tua presença te cultuando. Nós oramos assim com gratidão no nome de Jesus.